2 minutos. Olá, boa tarde para você. O programa Olhares está no ar e você sabe que nessa semana nosso assunto é relacionamentos. Hoje vamos falar sobre o comportamento de homens e mulheres na hora de assumir uma relação, na hora de assumir um compromisso. Tem entrevistas super bacanas também sobre casamento, com o depoimento de um casal que vive junto há 38 anos. Qual será o ingrediente aí para ter uma relação estável, uma relação duradoura, uma relação bacana? E também tem orientações sobre o outro lado da moeda, aí nós vamos falar sobre separação. O último censo do IBGE mostrou que os percentuais de separação no Brasil aumentaram 161% nos últimos 10 anos. Mas antes nós vamos falar sobre postura correta. Isso aí, gente, vai muito além de estar com a coluna ereta. É hora de conhecermos o método Busquet, usado para eliminar dores, liberar tensões corporais e também melhorar a postura. Quem vai conversar conosco é o Murilo de Marco. Tudo bom, Murilo? Seja bem-vindo ao programa Olhares. Obrigado, eu que agradeço. Onde surgiu esse método? Busquet, eu falei certo a pronúncia? Certo, isso mesmo. É Busquet porque o criador do método se chama Leopold Busquet, que é um fisioterapeuta e osteopata francês. Então a origem do método vem da França e foi desenvolvida por esse professor. Eu achei interessante, uma das colocações é isso, que o problema de postura, o problema de dores, muitas vezes, que a gente sabe que as pessoas apresentam, nem sempre é postural, nem sempre é a coluna ereta que funciona. Como é que é isso? É isso mesmo. Na verdade, a postura correta, ela não existe. Cada pessoa vai ter a postura que ela consegue ter diante dos problemas que ela apresenta. E muitas vezes, fora algum caso traumático, algum caso que saia um pouco da regra, casos mais crônicos, que não teve, por exemplo, um acidente ou algo que justifique diretamente o problema, a postura ela vai ser reflexo das tensões do corpo do paciente. E muitas vezes as tensões internas. Mas o que seriam as tensões internas? Por exemplo, as tensões sobre os órgãos. Então, os tecidos que recobrem as vísceras do abdômen, as vísceras torácicas, da garganta e todos os tecidos internos do corpo podem ter pontos de tensão que levam a uma adaptação postural. Então é super importante conhecer a origem do problema, antes de mais nada. Com certeza, porque para tratar uma postura como para tratar uma dor, a gente tem que saber a origem para agir diretamente na origem. Um caso que eu sempre costumo dizer é aquela pessoa que faz massagem, sai de lá se sentindo bem, mas depois, nos 2, 3 dias, a dor volta. Que está tratando a consequência. Quando identificar a causa e tratar a causa, o resultado ele é muito mais rápido e duradouro. Você falou sobre tensões internas. Quais são as mais comuns que você observa nos seus pacientes? Um caso que é bastante comum, principalmente nos casos das mulheres, que acaba sendo o público que eu atendo mais, são tensões intestinais e tensões sobre os tecidos que recobrem o útero, por exemplo. Tá, então tensões no intestino e tensões no útero refletem na postura? Com certeza, podem refletir na postura e podem levar a uma adaptação do corpo a ponto de mudar a postura. Um exemplo muito claro disso é quando a mulher tem cólica menstrual. Ela procura uma posição um pouco mais enrolada para ficar relaxada. É verdade, a gente se contrai assim mais, né? Isso, para tentar como se fosse proteger a região. Sim. Então, é como se essa tensão de enrolamento ficasse agindo o tempo inteiro no corpo da mulher. Isso pode, a longo prazo, começar a mudar a postura. Que aí vai ficar permanentemente mais assim, mais arcada. Talvez mais arcada, principalmente na região baixa, ou às vezes até mais expandida se tiver, por exemplo, um aumento do volume do útero. Então, por exemplo, uma mulher que tem miomas no útero vai ter uma informação de expansão. Então, ela vai procurar aumentar a curvatura da coluna para dar mais espaço para o útero. É como se fosse um processo Ou consciente. seja, é uma avaliação bem aprofundada. Sim, bem global, para tentar entender dos pés à cabeça, de dentro para fora, tudo que está acontecendo e que pode estar causando problema, né? Seja postural. Isso é ou não. legal que você falou, que é de dentro para fora. Como você disse, muita gente acaba, vou fazer uma massagem ou um método ABC, mas vai ser só um paliativo, né? Não vai tratar. Sim, se a causa for interna, como a gente está falando, o tratamento só externo ele vai ser paliativo, não vai ser resolutivo. Queria falar também sobre esse método Busquet em bebês, em crianças pequenininhas. Como é que funciona? Então, o trabalho com bebês é um trabalho que a cada vez que eu faço uma sessão com bebê eu me apaixono mais, porque é muito enriquecedor. E, na verdade, questões posturais, eu estou extremamente convencido que o início principal pode vir lá também do bebê.
os bebês, alguns chegam para você, como é que a gente chama? Pode ser desalinhados, assim? Sim. Qual é o termo? Uma linguagem simples, desalinhado, seria isso mesmo. Muitos com alterações do posicionamento da cabeça ou mesmo na coluna. Tem bebês que chegam em vírgula, quando você olha para ele é como se fosse uma vírgula mesmo, uma posição em C, porque ele tem tensões muitas vezes no crânio ou na coluna, e ele se adapta buscando uma posição mais confortável. E que se não for tratado, claro, vai desenvolver dor ou problemas maiores à medida que for crescendo. Tanto no próprio bebê, por exemplo, refluxo, cólica, pode vir disso, de tensões cranianas, por exemplo, e com certeza, à medida que esse bebê for crescendo, se tiver tensões que parasitem esse corpo, ele pode crescer de uma maneira desequilibrada. Nós estamos falando em tensões, necessariamente precisa ter dor? Não, porque a maioria das pessoas, ou dos pacientes que chegam até nós, tem tensões, a maioria já está com dor, mas muitas pessoas têm disfunções, mas a dor ainda não apareceu. Então o ideal seria procurar ajuda antes da dor aparecer. Murilo, eu sei que cada caso é um caso, mas geralmente quantas sessões e é um trabalho, o tratamento com as mãos mesmo, né? Totalmente manual. Quantas sessões geralmente para começar a obter resultado? Então, o tratamento é totalmente manual, só com a mão mesmo. Para obter resultado, muitas vezes a partir da primeira sessão a pessoa já nota bastante diferença, tá? Vai variar de caso para caso, como você falou, mas em média, um tratamento completo, ele vai de 4 a 6 sessões, sendo uma sessão por semana. Muito obrigada por ter vindo aqui. A gente nunca tinha falado sobre esse método Busquet. Obrigada por compartilhar informações conosco. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos entrar no nosso tema da semana. Estamos falando sobre relacionamentos e sempre tem tema que a gente se identifica, né? Deixa eu dar as boas-vindas para o Alejandro Alocchi, psicólogo. Tudo bom, Alejandro? Um prazer tê-lo aqui. Tudo bem. Tudo bem? O nosso tema escolhido agora é a questão de compromisso. E aí a gente não pode falar de compromisso sem falar da liberdade. O que a gente escuta muito hoje em pessoas que não estão comprometidas, que não têm namoro, que não têm casamento, nos solteiros. Ah, eu não vou abrir mão da minha liberdade. Ah, tá bom assim, eu gosto da minha liberdade. Isso eu estou falando de homens e mulheres. Sim. Como é que é o comportamento hoje, na sua opinião, nessa questão de assumir um relacionamento? O que é preciso para assumir um relacionamento? Tem uma fórmula assim? Deixa eu te falar, porque homens e mulheres têm um comportamento um pouco diferente. São, vamos dizer, similares até mais ou menos 30 anos. Os dois querem a liberdade. E depois dos 30, a mulher começa a pensar no tempo que lhe resta para ter filho. Então ela começa a querer ter um compromisso em relação a essa questão. É o relógio biológico falando É o que faz a diferença, que faz parecer que os homens não querem e as mulheres querem. Mas, na verdade, eu acho que é uma questão social é uma crença social de que precisa aproveitar a vida. E aproveitar a vida está sendo levado como estar solteiro e ter parceiros, trocar parceiros, né? Conhecer pessoas, muitos falam, eu quero conhecer pessoas. Então, esse conhecer pessoas é uma falácia, né? Porque não se conhece a pessoa assim em tão pouco tempo, né? Gera uma certa superficialidade nas relações, não dá você tempo, não acha? Não dá tempo conhecer a pessoa, porque já tem outro em vista, outra em vista. Né? Então já não o tempo que precisa para aprofundar, para conhecer melhor a pessoa, para ver se é uma pessoa que combina, se tem coisas em comum, não chega a acontecer. Você acredita que existe por parte de homens e mulheres medo de assumir um compromisso? Existe medo porque eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que eu não estou disposta? Olha, eu vou te dizer, os homens, tanto homens como mulheres, né? O ser humano ele vai onde está o desejo dele. Então, para ter um compromisso, para casar, para ter família, tem que ter um desejo de ter família. Então, o que está acontecendo com esse desejo, ele está sendo, vamos dizer, deixado de lado porque tem se criado na sociedade de consumo, né? A liberdade, o consumir, ir para festa, conhecer pessoas, é uma necessidade não real, né? Então as pessoas estão vivendo isso, mas ao mesmo tempo sentem o vazio. Então elas falam, eu não conheço ninguém, não tenho ninguém.
né? Mas há um desvio desse desejo da pessoa. Eu acho... Fica uma liberdade vazia. Essas relações superficiais deixam vazio, tá? Porque o vazio é um nível mais profundo da pessoa, tá? Então, quando tu te relaciona mais tempo com a pessoa, esse vínculo vai aprofundando, sendo mais profundo, vai preenchendo esse vazio. E aí começa a fazer um sentido, né? E aí faz sentido, aí tu não tem necessidade de conhecer outras pessoas, né? Essa necessidade acaba sendo uma compulsão porque nenhuma preenche, porque não dá tempo. É muito rápido. É como a gente botar uma comida na boca e não mastigar. A gente digere e não sente nenhum gosto, não sabe nem o que tá. Nem tem prazer com aquilo. Não tem prazer com aquilo. Alejandro, vou pedir licença. O nosso parceiro Gabriel Chiru foi às ruas, ouviu um pouco a opinião das pessoas sobre essa questão de relacionamento, de assumir compromissos. Vamos acompanhar. Eu acho que não é os homens que estão com medo de assumir relacionamento. Eu acho que as mulheres estão muito exigentes. As mulheres estão muito, muito exigentes. Elas saíram para o trabalho agora e elas querem coisas muito melhores. É nós que precisamos melhorar um pouquinho, viu? Talvez que as mulheres também não estão bem assumidas assim, do que elas querem, né? Então eles também fogem por isso. Eu penso que assim, um relacionamento sério hoje em dia tem que ter muita maturidade, independente do sexo. Então o povo não está querendo, na verdade, compromisso. E às vezes até quer compromisso, mas não acha a pessoa ideal. Eu acho que é isso. Eu acho que as coisas estão tão fáceis, as mulheres estão tão fáceis que é isso que acontece. Porque as mulheres estão muito fáceis, né? A maioria, não todas, eu não, pelo menos. Eu também não. Eu não, foi ótimo, né? Mas o que a gente viu numa rápida enquete é que parece assim, então, é isso, Alejandro, as mulheres estão muito fáceis, está tudo muito fácil. Não, isso é colocar a culpa no outro, né? Sim. Na verdade, isso depende de cada um se colocar numa postura de querer alguma coisa. Se tu está numa postura de querer alguma coisa, as coisas fáceis não faz sentido, então tu já descarta. Agora, se tu queres uma coisa séria, mas enquanto isso vou aproveitando as coisas fáceis, tu não estás centrado no teu objetivo. Então podemos dizer que falta foco? Falta foco. Tu queres um relacionamento sério, tu te coloca numa postura diferente. A tua postura sendo diferente vai te fazer com que te relacione com pessoas diferentes. Agora, se tu está pulando de uma relação em outra, assim, em pouco tempo, 15 dias, uma semana, as pessoas que tu pretendes ter um relacionamento mais longo, tu nem percebes. Elas não estão dentro do teu campo de visão. Tu estás vendo as pessoas que podem ter esses relacionamentos rápidos. Outra questão que a gente ouve muito de quem está solteiro e se diz procurando alguém é que está difícil de encontrar. É muito difícil achar a pessoa certa. Aí eu pergunto, será que existe essa pessoa certa ou tem muita idealização ainda nessa busca? Não, tem algumas coisas que têm que ser tidas em conta. Tem que ter interesses em comum, né? Vamos dizer, alguém que gosta do dia com alguém que gosta da noite não vai encontrar... questão de afinidades. E aí aparece, como aparece nessa reportagem, esse senhor que disse que as mulheres estão muito exigentes, os homens também, né? Mas no sentido de que não estão combinando, né? E talvez ele está falando, porque o senhor mais maduro ele está tendo acesso a mulheres que talvez já foram casadas, separadas, e trazem muitas mágoas. E nessas mágoas colocam muita exigência para que não volte a acontecer aquelas coisas. É uma espécie de defesa até. Exato. Então, quem já tem um relacionamento, ele está mais apreensivo, né? Com o pé atrás, como se diz. Com mais exigência para não acontecer coisas. Tá bom. Alejandro, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Sempre bom a gente debater esse tipo de assunto, faz a gente pensar, né? Muito obrigada mesmo. Obrigado a você. Rapidinho, intervalo a seguir, vamos falar sobre relacionamentos matrimoniais, os casamentos. A gente já volta. Uma hora e 17 minutos, super bom, sempre é bom a gente falar sobre relacionamentos, sempre rende a entrevista, né? Como vai acontecer agora com a Gisele Deschin, especialista em terapia cognitiva. Bem-vinda ao Olhares, tudo bem? Obrigada.
Obrigada, é um prazer, tudo bem? Quando a gente fala em casamento, logo a gente se questiona o que faz um casamento dar certo. Lógico que não existe fórmula, se existisse, né? Quem inventasse tava rico, né? Mas na sua visão, na sua experiência, o Alejandro estava falando da questão de afinidade, começa por aí? Isso eu acredito assim, que é mais fácil você se relacionar com alguém parecido com você. Não há dúvidas, né? Requer menos esforço, menos dedicação aí para negociar, vamos dizer, propostas diferentes, atividades diferentes. Mas também pessoas diferentes podem dar muito certo, né? É até interessante porque acontece uma complementação, ao meu ver, né? Um gosta de um tipo de música, outro gosta de outro, e daí acho que os universos, eles se complementam, até se expandem individualmente falando, né? Porque a pessoa, né? As pessoas, de uma forma geral, buscam a pessoa ideal, o companheiro ideal para a vida, a alma gêmea. Ao meu ver também, isso não existe fora de você. Só você mesmo é igual a você. Essa questão da alma gêmea é interessante você falar, que a gente pode perguntar se ainda existe essa ideia romantizada do casamento. Ficou bastante evidente quando houve a recente separação, as separações do William Bonner e da Fátima Bernardes, da Angelina Jolie, do Brad Pitt. Pelo que eu li, algumas coisas, teve uma certa comoção, assim, como se fosse o casal, como que eles estão se separando? O casal até então perfeito, entre aspas. Existe ainda essa ideia romantizada e essas separações nos mostram, peraí, não é bem assim, não existe união perfeita? Eu acho que o perfeito, né, as pessoas distorcem um pouco, ao meu ver também, essa questão que o para sempre seria o ideal. Eu vejo assim, que se você está num relacionamento, poxa, durou, sei lá, 20 anos, 30 anos, ou até menos, deu certo enquanto durou. Eu vejo dessa forma, eu sou bem otimista, eu acho, até em relação a isso. Então, assim, deu certo por um tempo. Aí as pessoas começam realmente a ter interesses que não estão de acordo, né? Como eu falei, da questão de ser diferente não é um problema. O problema é bater de frente e não ter a tolerância, que eu acho fundamental, para chegar num acordo, para saber negociar. E quando chega nesse impasse, vamos dizer, aí sim, não dá mais certo e ninguém está disposto a flexibilizar e para manter essa união. Gisele, a gente tem um depoimento de um casal que está junto há 38 anos. Eu vou chamar eles contar um pouquinho o segredo, vamos dizer assim, dessa união estável. Vamos acompanhar. O segredo para que uma união seja longa, ao meu ver, é respeitar a individualidade do outro, ter companheirismo, diálogo e muito amor para dar, né, cara? Isso, além de rock and roll, cerveja e motocicleta, né? Porque isso é importante, isso é fundamental para o casamento, brincadeira. É claro, né, que o que vale mesmo, né, esse companheirismo, essa parceira, que nem a Seleninha, minha eterna namorada, né, garota que eu levo na moto, né, e assim a gente vai vivendo aventuras, né, vai quebrando um pouco aquela coisa do cotidiano, né, porque o cotidiano eu acho que mata, né? A mesmice acaba matando o casamento, né? Então, e todas essas coisas diferentes que a gente faz, né? Que propicia, né? Mais boas histórias, né? Que a gente se remove enquanto casal, enquanto pessoas, né? Isso talvez seja fundamental, tá bom, gente? Um abraço, obrigado. Obrigada ao Júlio e à Selene por terem participado. Tem muitas dicas aí, né? Tem a questão de respeito, tem a questão da parceria, da cumplicidade, dessa história que ele fala que vai se renovando para fugir da rotina. Muita gente reclama do dia a dia que acaba sendo chato, né, Gisele? Sim, a rotina realmente, como ele diz, mata, né? Uma relação no seguinte sentido, quando a gente está no dia a dia, né, com alguém assim, numa relação mais íntima, a gente mostra o nosso melhor e o nosso pior, né? Por quê? Porque a gente relaxa, a gente se sente seguro, a gente se sente num ambiente em que a gente pode se expressar livremente. Então as coisas que não são tão legais da gente saem, né? Vêm à tona, né? Isso que geralmente no começo elas não aparecem. Não, no começo a gente fica. Isso. No começo a gente se policia, se monitora e depois você vai relaxando. E aí, claro, tem pessoas que realmente
né, tem comportamentos muito inadequados no relacionamento, mas por conta disso também, né, tem uma série de outras questões, né, que... Vamos jogar outro ingrediente aqui que eu queria que você comentasse, a importância do diálogo entre os casais e a importância da empatia, aquela capacidade de se colocar no lugar do outro. Falta hoje, na sua opinião? Sim, eu acho assim, as pessoas, elas estão se conhecendo pouco, né? Elas têm um contato com elas mais superficial. Então, você se conhecendo, sabendo quem você é, o que você quer, você consegue olhar para o outro de uma forma mais saudável, né? E o diálogo, na verdade, não é você falar, saber o que falar só, é você saber ouvir. Que isso é o mais difícil. E ouvir com aqueles ouvidos atentos, querendo realmente... enxergar o universo do outro através do olhar do outro. Isso é empatia, uma empatia real. E isso, tem gente que vai me dizer, né, já me disse, mas isso você nasce assim ou não tem outro jeito. Não, isso é treinado, isso é uma habilidade que a gente pode treinar. Sim, sim. Em consultório é uma das formas de a gente treinar em terapia, de você colocar, de você começar a prestar mais atenção, né, no que o outro deseja, no que ele está falando, nas expressões dele, nas emoções dele, tudo isso. Ok, Gisele, muito obrigada. Obrigada por ter participado, adorei, até a próxima. Até. E aí, gente, do papo sobre casamento, a gente vai cair no papo sobre separações, um número até bastante significativo do número de separações altíssimas no Brasil, aumentou nos últimos 10 anos 161%, e a gente convidou a advogada Ana Zanini para bater um papo a respeito. Ana, bem-vinda, um prazer tê-la aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui. Quando a gente fala em separações, queria saber, começar hoje as modalidades de casamento, o que as pessoas estão preferindo mais na hora de casar, de assinar o contrato, né? As pessoas estão optando mais por separação total, separação parcial, como é que tá isso? Vai muito de cada casal. Antigamente, a regra geral era uma comunhão universal de bens. Isso era o comum. Atualmente, se tu não escolhe um regime de bens, o regime de bens adotado é o da comunhão parcial de bens. Que seria como na prática? Na prática, nós temos 3 montantes de bens. Nós temos os bens dele, os bens dela e os bens de ambos. Os bens de ambos são aqueles que foram adquiridos ao longo da união estável ou do casamento, indiferente. Que é o bem que os dois construíram, que os dois adquiriram juntos, exatamente. Digamos assim. Tá. E aí, no caso de uma separação, são esses bens que serão divididos? Esses bens que serão divididos. E você falou na questão de união estável, ainda gera dúvida essa questão no Brasil. Tem gente que acha que é no período de 6 meses, mas na verdade não tem prazo, né? Não existe mais um prazo. O Código Civil, ele prevê que a união ela seja pública, ela seja contínua e principalmente que ela seja com o objetivo de constituir uma família. É isso que vai distinguir ela de um namoro, por exemplo, que é uma relação pública, é uma relação contínua, mas o namoro não tem esse objetivo de constituir uma família. Então isso vai diferenciar a união estável. Não há um período. Tá, é mais as características dessa união. As características e a vontade, né? A vontade das pessoas de terem uma união estável. E aí precisa necessariamente estar morando juntos? Não necessariamente estar morando juntos, isso não é um requisito, essa convivência sob o mesmo teto. Claro que é o mais comum, mas não é requisito. E aí para provar isso, claro, aí precisa o quê? Como é que geralmente faz? Através de depoimentos, de testemunhas? É comum se fazer um contrato de união estável também, né? Se não é feito, depois é feito um reconhecimento para ter essa dissolução da união estável. Mas é comum por fotos do casal juntos, por testemunhas, né? Depoimentos dos vizinhos, dos amigos próximos, das pessoas que conviviam com eles. A gente sabe, né, que separação é uma decisão bastante difícil, não acontece do dia para a noite, mas caso a pessoa decida, vou me separar, não quero mais, qual a primeira orientação para esse homem, para essa mulher, na hora que decidiu se separar, quem está casado, né, quem mora junto?
Eu acredito que o primeiro passo seja procurar um advogado, porque existe mais de uma modalidade também. Não existe só o divórcio judicial ou a dissolução de união estável judicial. Ela pode ser feita em cartório também, extrajudicialmente. Então, procurar um advogado para saber se eu posso fazer de uma forma ou de outra, quais são os requisitos para que eu faça de uma forma ou de outra, eu acho que é um primeiro passo bastante importante. Em cartório acaba sendo mais rápido o processo? Sim, ele é mais rápido, mas ele tem alguns requisitos. Ele tem que ser consensual, não pode ter filhos menores e tem que ter o acompanhamento de um advogado também. Tá, aí num caso assim de uma separação mais amigável, recomenda-se que seja feita em cartório. E mesmo que ela seja amigável, mas que, por exemplo, tenha um filho menor ou um filho incapaz, essa separação, essa dissolução, ela vai ter que ser feita judicialmente, mas ela pode ser feita por forma de uma homologação de acordo. E eu acho que as leis estão, claro, né, o papel das leis é ir evoluindo junto com o modelo da sociedade, isso é muito bacana, só que tem muita gente que não conhece outras formas, como você falou, né? Exatamente. Acaba até dificultando, quando pode facilitar, não é assim? Exato, por isso procurar um advogado é sempre um passo importante. E aí na questão em cartório ou na via tradicional, quanta diferença pode ter aí de tempo? Se o divórcio for litigioso, pode ter bastante tempo de diferença, porque até uma partilha de bens, para que o bem ele seja comprovado a quem pertenceu, quanto pertenceu a cada parte, porque esse bem ele pode ter sido fruto de um dinheiro anterior, uma parte do bem, aí esse dinheiro anterior não é partilhável. Então, até conseguir fazer tudo isso, o processo depende de cada um. Pode levar anos. Pode e levar anos, bastante tempo. Porque requer provas e... Exatamente. Então tá. Ana Zanini, advogada, muito obrigada por ter vindo ao programa. Muito obrigada pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a você pela audiência. A gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu deixar nossas redes sociais aqui nessa câmera para você. Você pode acompanhar o programa através do facebook.com/programa Olhares e, claro, pode interagir conosco também através do Instagram, super fácil, @Programa Olhares, tem lá fotos, a gente adora quando você comenta, deixa a sua opinião, é super bem-vinda. Amanhã tem mais Olhares, você continua na Band Santa Catarina, porque vem aí Nader Kalil com Repórter Band. Beijo, até amanhã. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha a partir de agora na tela da Band. Estamos começando mais uma edição do nosso Repórter Band, 13 horas mais 32 minutos. Hoje é dia 6 de outubro de 2016. Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia, obrigado pela sua participação. Aos amigos que estão nos assistindo através do Facebook, também uma mensagem toda especial, uma boa tarde para todos. Esse dia de chuva aqui na capital, daqui a pouco a gente tem a previsão do tempo. E mais uma vez, né, não há organismo que aguente. Uma hora esquenta, ontem à tarde deu uma esquentada, parou a chuva, depois à noite esfriou de novo, hoje de manhã amanheceu com chuva na região e assim a gente vai levando aqui a meia boca, mas vamos ficando juntos até as 2 horas da tarde. E a partir de agora você também pode interagir e participar conosco através do nosso e-mail, do nosso Facebook e do nosso WhatsApp, é muito fácil. O nosso e-mail, repórterband@bandsc.com.br. Tem a nossa página no Facebook, facebook.com/repórterband, onde também estão os nossos programas anteriores e aqui você vai poder acompanhar as edições anteriores. E tem a nossa página no WhatsApp, 9904, que é para onde você pode mandar os seus vídeos, a sua participação, a sua denúncia. Hoje a gente tem 2 casos interessantes para mostrar. Daqui a pouco vamos dar um pique aqui no programa para a gente conseguir mostrar esses WhatsApps, tá certo? E olha, a gente já começa falando da situação das rodovias federais que cruzam Santa Catarina. Esse foi o tema de uma discussão que aconteceu na tarde de ontem em uma audiência pública na Assembleia Legislativa. O evento também debateu o andamento das obras do contorno viário aqui na Grande Florianópolis. Saber como é que anda essa situação e a gente abre o programa falando desse assunto. A audiência pública promovida pela Comissão de Transporte da Alesc trouxe como foco a situação da economia do Estado devido à falta de investimento nas rodovias. Para o deputado Milton Rovos, proponente da audiência, Santa Catarina pode vir a falir se não forem realizadas obras emergenciais nas estradas federais.
Segundo ele, é preciso uma união de esforços para pressionar o governo federal a liberar recursos. Cerca de 15 bilhões de reais nos próximos 3 anos seriam necessários para resolver os principais gargalos. O modelo econômico catarinense tão propalado, né, a nível de Brasil, pelo seu equilíbrio, pela sua diversidade, ele está prestes a falir. E grande parte desse problema vem da falta das estruturas de transporte e logística do nosso estado, que já fazem custar hoje acima da média nacional. Segundo o presidente Glauco Corte, o custo do transporte e logística em Santa Catarina está acima da média nacional. Infelizmente, não tivemos nenhum avanço em todo o período do ano passado e primeiro semestre deste ano. O governo sempre alegou falta de recursos para atender às necessidades de Santa Catarina. Nós esperamos agora que, de fato, com o novo governo, que Santa Catarina consiga, pela força da sua economia, influenciar o governo federal no sentido de novas aplicações na logística catarinense. Outra rodovia importante para o desenvolvimento do estado, principalmente da Grande Florianópolis, esteve em debate durante a audiência pública. A obra do contorno viário, iniciada em 2014, é uma das mais aguardadas pela população. O contorno viário da Grande Florianópolis terá quase 50 quilômetros de extensão de pista dupla e irá passar pelos municípios de Governador Celso Ramos, Biguaçu, São José e Palhoça. A expectativa é que depois de pronta, a rodovia reduza em até 20% o tráfego de veículos na BR-101. Hoje, o principal entrave da obra são as desapropriações. Cerca de 63% já foram concluídas, mas ainda há 380 processos em negociação. A previsão é que o contorno viário seja concluído em 2019. Olha, eu diria mais, viu, Cá? A Cá falou ali na passagem em torno de 20%. Olha, Cá, com o número de caminhões que vem trafegando pelas nossas rodovias aqui, principalmente a BR-101, a gente dá para ter uma estimativa muito maior. É só passar no horário de pico ali e a gente vai ver o que vai favorecer o tráfego, porque nós temos nesse trecho que compreende ali o trevo de acesso à Palhoça e o trevo de acesso a Florianópolis na BR-282, um dos trechos mais perigosos de Santa Catarina e entre os 3 mais perigosos do Brasil. Então eu acredito que esse número de veículos que vão deixar de circular pela BR-101 nesse trecho vai ser muito maior com a duplicação. O que falta é força política. E eu vou dizer por que falta força política. Nós que estamos acompanhando e acompanhamos há muitos anos essa discussão que envolvia desde a duplicação da BR-101, quando os políticos se uniram junto à Federação das Indústrias de Santa Catarina, nas audiências públicas e nas manifestações feitas em Brasília, rapidamente agilizaram o processo de duplicação da BR-101. Houve uma união de forças, não houve discussão por partido, houve discussão por um interesse em comum, que era a duplicação da BR-101. Enquanto se existia essa discussão individual e não existia uma unificação, uma força política representativa em Brasília, Santa Catarina não vai ser lembrada nem no contorno viário, nem na duplicação das rodovias federais, nem na ampliação das ferrovias, nem nos investimentos em portos, em infraestrutura, em nada. Porque nós temos que buscar a união de forças, temos que trazer para uma mesa e conversar em conjunto todos os nossos deputados federais, os nossos senadores, os nossos representantes. Se não houver essa união de forças, nós vamos ficar assim, pagando impostos para o governo federal, destinar verba para o norte e para o nordeste, esquecendo que Santa Catarina também carece de recursos. Temos que nos unir, temos que ter representantes com foco no povo e não em interesses político-partidários. Aí sim, tem que acabar com isso também, né? O dia que acabar com essa história de político ter que se eleger por partido, aí a gente vai ver as coisas melhorarem. Infelizmente, a pessoa entra por um partido e esquece que não pode se sentar na mesa com outro partido. Existe um interesse coletivo por trás disso que tem que ser pensado. E olha, vamos saber como é que fica o tempo, que há toda uma expectativa em relação ao tempo. Eu estava agora há pouco ali na portaria falando com o nosso rapaz da recepção, e ele estava me dizendo o seguinte: nós estamos com cara de inverno. E engraçado como hoje nós estamos literalmente com cara de inverno aqui na região da Grande Florianópolis. E eu falava, Coutinho, hoje com a Maria Paula, eu estava acessando o mapa, o Coutinho está colocando ali, que nós estávamos vendo ventos e existe um alerta, Coutinho. É verdade que existe um alerta em relação ao tempo em Santa Catarina ou não? Boa tarde, Coutinho. Boa tarde. Já colocando o mapinha aí, estou vendo essas cores assim mais fortes.
Aquela chuvarada que deu foi essa aqui, ó. Que agora está aqui no alto mar. Tem uma área de chuva aqui também e todo o estado está encoberto, né? Sendo que nessa região aqui do oeste, aqui tem algumas aberturas de sol, onde está passando o mouse ali, tem algumas aberturinhas de sol na região. Mas dessa área aqui onde tem laranja, essas cores mais vivas, é consequência da estabilidade da frente fria que passou. Mas a parte mais forte já passou. Para você ter uma ideia do volume de chuva, nós tivemos aqui, ó, dados da EPAG, do INEMET e outras estações. Isso até das 11 horas de ontem até as 11 horas da manhã de hoje. 116 milímetros em Praia Grande, 82 em Joinville. Joinville já passou de 100, inclusive. Aí é na autorização da 1 hora da tarde. 80 em Mirim Doce, 72 em Garuva, vai indo até chegar aqui em Curitibanos com 51. Então, vê que são vários municípios do Planalto, do centro, do litoral do estado que tiveram aí chuvas de 50 a 100 milímetros. A maioria entre 50 e 70. É uma chuva muito, muito bem-vinda. Para o pessoal ter uma ideia, fazia tempo que não dava uma chuva assim forte no nosso estado. Acho que a última vez foi no dia 4 ou 5 de setembro. Então fazia tempo que não dava essa chuva e nesse sentido foi bem-vindo. Tanto que aparentemente não tivemos nenhum problema, porque o solo está muito seco, então ele consegue absorver e não foi uma chuva assim intensa. Em termos de aviso, nada demais a não ser a chuva mais forte. Como a gente já tinha dito ontem, que teríamos mais chuva forte e a chance de temporal seria muito pequena e muito isolada em Santa Catarina, o que de fato houve em 2 ou 3 municípios, algumas localidades ali do oeste catarinense. Foi um pouquinho mais forte no Rio Grande do Sul e pouca coisa também aparentemente no Paraná. Agora à tarde e noite vai diminuindo a intensidade da chuva, mas ainda continua. E teremos uma melhora amanhã em parte do estado. Na região aqui do Planalto nós teremos uma madrugada fria, como vocês podem ver, as temperaturas vão cair bastante. Toda essa área aqui do Planalto Sul, com condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre, só que com temperatura baixa, podendo ter alguma geada. Toda essa área de cor assim, meia lilás, roxo, temperaturas entre 5 e 10 graus. Aqui na faixa do litoral, entre 11 e 14 graus. No oeste do estado, na faixa de 7 a 11 graus de temperatura. Durante a tarde, sobe. Mas como vai ter muita nebulosidade nessa faixa do litoral, nós teremos nublado, alguma chuva, garoa, períodos de melhora. Por isso que dessa parte do estado faz frio. Fica entre 16 e 20 graus a máxima. Já essa parte aqui com cores mais fortes, oeste, extremo oeste, o sol aparece mais e poderá chegar a 24, 25 graus lá no extremo oeste catarinense. Então a tendência é que a gente tenha aí condições de tempo, no geral, favorável no oeste, centro e serra. No litoral, Grande Florianópolis, parte do Vale do Itajaí, parte do Planalto Norte, terá alternância entre nublado, garoa, chuvisco, períodos de melhora. No sábado, oeste, centro, sul, vai ter alguma chance de chuva fraca por causa da passagem de uma frente fria, mas é mais nuvens do que chuva. Da capital para cima, mais para tempo bom, nebulosidade, sol, até esquenta um pouco de tarde, mas depois cai muito a temperatura. E um aviso também aos produtores, nós poderemos ter geada com potencial de danos na região aqui da Serra, onde a temperatura no domingo pode chegar entre 0 e 3 graus abaixo de zero. Na área do trigo, em Campos Novos, pode ter geada com alguma chance de dano e também merece atenção os pomares de fruta de caroço, parreiras, na região do meio oeste catarinense, onde tem potencial para alguns pomares chegar entre um negativo e um positivo. Em Floripa, domingo ensolarado, 8, 10 graus de manhã, 20 e 21 à tarde. É muito frio para outubro. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Tá aí, Ronaldo Coutinho, trazendo as informações para você direto da Climaterra. Se você quiser mais informações, é só acessar o site do Ronaldo Coutinho. Tá aqui embaixo, ó. sãojoaquimonline.com.br/Climaterra, com ele, o mago da meteorologia, Ronaldo Coutinho. Um abraço, Ronaldo, boa tarde para você. E a gente volta amanhã com outras previsões pro final de semana. Agora, Santa Catarina vai ter atendimento especial para emissão de carteira de trabalho durante todo o mês de outubro. É que as carteiras digitalizadas estavam dando problemas. Aí vai voltar aquela história da carteira manual. Quer ver? Coloca no ar.
O ministro do Trabalho determinou que todos os postos de atendimento do Ministério do Trabalho e do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, recebam os pedidos de carteira de trabalho sem a necessidade de agendamento prévio. A determinação vale a partir de hoje e se estende por todo o mês de outubro. O Ministério também informa que o sistema de emissão de carteira digital está funcionando normalmente em todo o país. No entanto, para garantir que todo trabalhador tenha seu documento emitido, o Ministério do Trabalho está disponibilizando também a emissão da carteira manual, em caso de falha ou intermitência do sistema. Para Santa Catarina, estão sendo enviadas 20 mil carteiras manuais, que serão distribuídas para os postos de atendimento até sexta-feira. Os catarinenses que já estão com agendamento garantido serão atendidos com prioridade na data marcada. O Estado tem 25 locais de atendimento para confecção de carteira de trabalho, entre agências e gerências do Ministério, além de 238 postos conveniados com prefeituras. Aí, então, agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já conhece Aqui Barato? Ainda não? Dá só uma olhada, toda a loja Aqui Barato com preço imbatível. Você vai pagar no máximo R$ 99,90. É isso mesmo, toda a loja por R$ 99,90. Olha só as ofertas que cabem no seu bolso. Sandália salto alto da Beira Rio, a partir de R$ 41,95. Rasteirinhas a partir de R$ 19,90. Sandália infantil da Frozen, a partir de R$ 62,00. E vem com aquele castelinho de fazer picolé. Mochilas com personagens a partir de R$ 63,00. Chuteiras, só R$ 48,00. Tênis olímpicos, a partir de R$ 79,00. Sapatênis para o seu namorado, para o seu marido, para o seu noivo, só R$ 52,00. Camisetas da Adidas, a partir de R$ 59,90. Não perca essa oportunidade. Toda a loja Aqui Barato, preço máximo, R$ 99,90. Aproveite. Lojas no centro de Florianópolis e em Forquilinhas. Que Barato, calçados, roupas e confecções. Preço máximo, R$ 99,90. Então não adianta gastar sapato por aí. O lugar certo para economizar está aqui. Que Barato. 2 lojas no centro de Florianópolis e uma em Forquilinhas. Toda a loja por R$ 99,90. É só aqui, ó, na Que Barato. Tudo por no máximo R$ 99. Olha, deixa eu falar, a seguir, moradores aqui do Morro do Horácio, eu falei aqui ontem, eles pedem ajuda para arrecadar brinquedos e balas doces para fazer o Dia das Crianças, de toda a criançada que mora ali na comunidade, um dia especial. E você pode ajudar. Quer saber como? A gente conta depois do intervalo. Olha só. Hoje a gente está com muita dificuldade em conseguir os brinquedos e alguns doces. Então, quem tiver interesse aí puder ajudar.